Olá, meu nome é Abner Fortes, eu sou o pastor plantador da Igreja Batista Nova Cidade, aqui no bairro de Interlagos, na cidade de São Paulo, capital. Muito obrigado pela sua presença e eu quero aproveitá-la para convidar você a participar de uma reflexão que eu quero propor a partir de um texto da Bíblia, texto da Palavra de Deus, que se encontra numa das cartas do Novo Testamento. Mas antes de irmos para o texto, para essa carta propriamente dita, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é incompatibilidade? Se você colocar essa palavra no Google, vai aparecer uma diversidade de dicionários, cada um indicando um significado para essa palavra. E um significado comum é o seguinte: incompatibilidade é a qualidade daquilo que não é compatível. Ou seja, é um significado, uma proposta de definição que não ajuda em quase nada. Mas se você continuar a sua pesquisa, você vai encontrar definições que são mais compreensíveis, que ajudam melhor. Por exemplo, há uma definição que diz que incompatibilidade é a diferença essencial entre duas coisas que impossibilita que elas convivam no mesmo espaço, ou seja, elas não se misturam. Por exemplo, água e óleo. Nós sabemos que esses dois elementos eles não se misturam e, de acordo com a nossa definição, eles são incompatíveis. Corintianos e palmeirenses. Pelo menos do ponto de vista de torcida, esses dois elementos não se misturam, portanto, eles são incompatíveis. Os valores e as agendas ditas progressistas não se misturam com o verdadeiro cristianismo, portanto, eles são incompatíveis. Quando nós tentamos colocar esses dois elementos juntos, os elementos que foram citados aqui no nosso exemplo, a nossa tendência natural é de concordar, de fato, esses dois elementos são incompatíveis. Se eu colocasse, por exemplo, outros dois, a nossa tendência seria de concordar que eles são incompatíveis. Que outros dois elementos seriam esses? Dificuldades e glória. A nossa tendência é reconhecer e concordar que dificuldades e glória são incompatíveis. Não de acordo com o texto no qual vamos refletir. De acordo com esse texto, dificuldades e glória podem ser compatíveis. O que torna esses dois elementos compatíveis? Segundo o texto, o Evangelho. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, aí e acompanhe a leitura desse texto, que é o texto de Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Esse trecho se encontra no Novo Testamento, numa das cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios. Repito, no capítulo 3, vamos fazer a leitura do trecho que vai do versículo 1 até o versículo 13. E a ideia central que eu quero extrair desse texto e propor para você é a seguinte: as dificuldades decorrentes da proclamação do Evangelho não devem ser motivo de desânimo, mas de glória. Eu vou repetir. As dificuldades decorrentes da proclamação do Evangelho não devem ser motivo de desânimo, mas de glória. Vamos ler o texto então? O texto de Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13, diz o seguinte: Por essa razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas.
A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois elas são uma glória para vocês. Antes de expor esta passagem que nós acabamos de ler, eu penso ser importante definir uma palavra que se encontra aqui. E por que é importante fazer isso? Porque esta palavra, me refiro à palavra igreja, ocupa um lugar e uma posição muito importante aqui. Então, para facilitar a nossa compreensão da palavra, eu quero, em primeiro lugar, dizer o que não é igreja. Igreja não é um prédio. Eu sei que as pessoas têm o costume de dizer, olha, nós vamos nesse domingo à igreja participar de uma determinada atividade. Embora esse seja um costume disseminado, quando as pessoas se manifestam dessa forma, elas estão sugerindo que igreja é um lugar, um espaço onde as pessoas se reúnem. E de acordo com o Novo Testamento, de acordo com a Palavra de Deus, igreja não é um prédio, não é um conjunto arquitetônico. Em segundo lugar, igreja não é um clube religioso, um lugar onde pessoas que têm afinidades cerimoniais, afinidades de culturas religiosas se juntam. Igreja não é isso. Igreja também não é uma instituição caridosa ou uma instituição filantrópica assistencialista. Eu não estou dizendo com isso que a igreja não possa ajudar pessoas que passam por necessidade. Ela pode fazer isso. O que eu estou dizendo é que a igreja não é isso, ela não foi criada com este fim, com este propósito. Então, se igreja não é um prédio, não é um clube religioso, não é uma instituição filantrópica e assistencialista, o que é igreja? A definição que eu vou apresentar não é definitiva, mas ela ajuda a ter uma compreensão, digamos assim, geral do que vem a ser igreja. E essa definição diz que igreja é a reunião, e essa palavra aqui é muito importante, é a reunião de pessoas de todos os tipos, salvas por Jesus, ou seja, que creram em Jesus e que estão comprometidas umas com as outras a viver o Evangelho no poder do Espírito Santo para a glória de Deus. Então, igreja é isso. E o texto no qual estamos refletindo, ele é dirigido por uma igreja. Quando nós lemos ali o primeiro capítulo, o primeiro versículo, nós vemos que o apóstolo Paulo indica quais são os seus destinatários, que é uma igreja. Ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Ele está dirigindo a sua carta para um grupo de pessoas que mora na cidade de Éfeso. Daí a carta recebeu o nome Carta de Paulo aos Efésios, porque os Efésios eram pessoas que moravam nessa cidade. Mas Paulo não escreve para todas as pessoas que moravam ali. Ele escreve para um grupo específico ao qual ele caracteriza como santos e fiéis. Diferente do que falam por aí, ou pelo menos num gueto da religiosidade brasileira, santo não é um grupo seleto e especial de pessoas. De acordo com a Bíblia, santo ou santos são todas as pessoas, atenção, são todas as pessoas que creram no Evangelho, que creram em Jesus. Então o apóstolo Paulo ele está dirigindo essa carta para os santos e fiéis, ou seja, para os crentes, para aqueles que confiaram em Jesus e que se reuniam ali na cidade de Éfeso. Esses são os destinatários. As igrejas do Novo Testamento, do primeiro século, e a igreja de Éfeso não é uma exceção, elas eram compostas naquela época basicamente por dois grupos. Judeus, que tinham sido convertidos para o cristianismo, e gentios, ou seja, todas as outras pessoas que não eram judias, que não tinham um pano de fundo na religiosidade judaica. Então, a igreja era composta por esses dois grupos. E é importante que nós saibamos disso, porque esses dois grupos serão tratados, serão mencionados aqui nesta passagem. Pois bem,
Qual é o contexto dessa passagem? Nós estamos no capítulo 3, o que significa que há outros dois capítulos anteriores nos quais nós não nos detivemos. E eu quero apresentar para você rapidamente o contexto dessa passagem, aquilo com que o apóstolo Paulo se ocupou antes de nós chegarmos aqui no capítulo 3. Então, no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele descreveu as bênçãos do Evangelho, a posição que a igreja ocupa por causa da obra de Cristo. E, ainda no mesmo capítulo, o apóstolo Paulo faz uma oração por esse grupo. No capítulo 2, que é um dos capítulos mais famosos desta carta, o apóstolo Paulo ele aponta para a salvação como sendo pela graça de Jesus. Capítulo 2, versículo 8 diz que vocês são salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, ali, neste capítulo, o apóstolo Paulo, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala da salvação como sendo uma dádiva, um dom, um presente de Deus para aqueles que creem em Jesus. Na sequência desse capítulo, o apóstolo Paulo, ele apresenta um dos efeitos da graça de Jesus, um dos efeitos do evangelho na vida da igreja, que é derrubar as barreiras raciais e étnicas. Você deve se lembrar que eu disse que a igreja do primeiro século era composta basicamente por dois grupos, judeus e gentios. E historicamente esses dois grupos não se davam, eles não se relacionavam, eles eram incompatíveis, porque eles não se misturavam. Só que o evangelho, pelo seu poder, destruiu o muro de separação que havia entre esses grupos, de modo que agora, por causa do evangelho, porque eles creem em Jesus, eles podem participar da mesma vida em Cristo Jesus e serem parte da mesma igreja. Então, o capítulo 2 termina falando a esse respeito, e aí no capítulo 3 o apóstolo Paulo indica que vai orar. Ele diz assim: por essa razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. O apóstolo Paulo, aqui no começo do capítulo 3, ele sinaliza, ele sugere que vai fazer uma oração. Só que quando nós vamos para o versículo 2 aqui do capítulo 3, nós percebemos que o apóstolo Paulo não ora. Na realidade, ele vai fazer isso só a partir do versículo 14. Então, o apóstolo indica que vai orar, mas não ora. Por quê? Ele não ora por causa do estado em que aquela igreja se encontrava. Quando nós lemos o versículo 13 aqui dessa nossa passagem, nós lemos o seguinte: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. A carta de Paulo aos Efésios, assim como Filipenses, Colossenses e Filemão, são cartas que o apóstolo Paulo escreveu na prisão. Ele estava preso. E quando as igrejas que ele fundou ou com as quais ele tinha relacionamento souberam que ele estava preso, elas começaram a desanimar, o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Então o apóstolo Paulo, sabendo do desânimo daqueles irmãos, ele escreve essa carta. E ele escreve essa carta dizendo para eles que não havia a menor necessidade deles ficarem desanimados por causa das tribulações, por causa das prisões pelas quais o apóstolo Paulo estava passando. Então, é a partir daqui que o apóstolo Paulo vai abrir parênteses entre a sugestão da oração e a oração propriamente dita. Ou seja, do versículo 2 até o versículo 13, nós temos um intervalo entre a sugestão da oração e a oração propriamente dita. Por que o apóstolo Paulo vai abrir esse parênteses? Porque ele vai demonstrar nesse trecho que não havia a menor necessidade dos efésios estarem desanimados. Muito pelo contrário, eles deviam estar num outro estado. Aqui, nesse trecho, o apóstolo Paulo vai responder basicamente 4 perguntas. A primeira, por que ele está preso? A segunda, qual é o significado do mistério de Cristo? A terceira, por que Paulo se julgava indigno do ministério que ele recebeu do Senhor? E a quarta, qual era o propósito e o efeito deste evangelho na vida daqueles que creram em Jesus? Então, nesses próximos minutos, eu gostaria de responder a essas questões para você. A primeira pergunta: por que Paulo estava preso? O texto diz o seguinte:
Efésios 3, a partir do versículo 1, por essa razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras épocas, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então, queridos, o apóstolo Paulo, quando ele sugere que vai orar, ele se autodenomina como prisioneiro em Cristo Jesus em favor dos gentios. O apóstolo Paulo, ele antes era um perseguidor da igreja, mas o Senhor o converteu e agora ele era um fundador, ele era um apóstolo de Cristo Jesus, que pregava o evangelho e que reunia pessoas em torno deste nome. O apóstolo Paulo, ele saía pelas cidades pregando o evangelho e algumas pessoas não criam nesse evangelho. Algumas delas eram judeus, que, movidos de grande inveja, começavam a inventar calúnias, mentiras a respeito do apóstolo Paulo e daquilo que ele fazia. E algumas dessas mentiras e calúnias colavam e elas produziam, geravam a prisão do apóstolo. Aqui o apóstolo Paulo estava preso, literalmente. Ele estava num cárcere, muito provavelmente romano, num lugar fétido, frio e bem inóspito. E ele era prisioneiro em favor dos gentios, ou seja, ele estava preso porque ele estava trabalhando em favor daquele grupo, porque ele estava pregando o evangelho. Então, por que o apóstolo Paulo estava preso? Porque ele estava pregando o evangelho, ele estava no exercício do seu ministério, pregando uma mensagem que não era uma mensagem da sua vontade, não era uma mensagem gerada pela sua engenhosidade, pela sua inteligência e pela sua capacidade intelectual e cognitiva. Não. A sua mensagem era algo que ele recebeu por revelação. Uma mensagem que, por séculos, por vários períodos, esteve oculta. Mas Deus, na sua soberania e na administração da sua vontade, decidiu revelar essa mensagem para os seus escolhidos. Então, nós vemos aqui Deus administrando a história de tal forma a revelar a sua mensagem no tempo que ele julgou ser conveniente. E uma das pessoas que recebeu essa revelação foi o apóstolo Paulo. Primeira pergunta: por que o apóstolo Paulo estava preso? Porque ele estava pregando o evangelho. E ao pregar o evangelho, uma das consequências foi um ódio por parte dos seus adversários, daqueles que não creram, especialmente dos judeus, que ao inventarem calúnias e mentiras a seu respeito, acabaram levando-o para a prisão. Mas nós temos uma segunda pergunta: qual é o significado do mistério de Cristo? E ele responde ali no versículo 6, mas eu quero ler a partir do versículo 5. O texto diz assim: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele se refere a um mistério. E ele chama esse mistério de o mistério de Cristo. E esse mistério tinha um significado. É verdade, esse mistério, o seu conteúdo esteve oculto durante os séculos anteriores, mas Deus, na sua soberania, que é dono do tempo e do espaço, decidiu revelar. E o que ele revelou? Ele revelou que, por meio do Evangelho, por meio da fé na mensagem da graça de Jesus, os gentios passam a ocupar um lugar antes inimaginável. As afirmações que o apóstolo Paulo faz aqui são, para a época, afirmações escandalosas, especialmente para os judeus, que se julgavam aqueles
únicos que receberiam a salvação de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, são membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Os gentios que antes não se davam, que eram desprezados pelos judeus, agora eles passam a ocupar e a serem posicionados num mesmo patamar, no mesmo degrau, numa mesma condição do que os judeus. O texto diz que, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com os judeus, com Israel. Veja, normalmente as pessoas que recebem uma herança, elas têm um mínimo grau de afinidade ou de relação com a pessoa que morreu, com o testador. São filhos, são parentes ou amigos próximos. Então, quando o testamento é lido e a herança é distribuída, normalmente, não é sempre assim, mas normalmente as pessoas que são citadas, que recebem herança, são pessoas que, digamos assim, já eram esperadas que fossem beneficiadas dessa forma. Os gentios não eram assim. Ninguém que olhasse para os gentios concluiria, eles vão receber uma herança junto com Israel. Ninguém, mas o Evangelho faz isso. O Evangelho faz isso, produz esse efeito. E não só faz dos gentios herdeiros com Israel, mas também faz dos gentios membros do mesmo corpo. Você deve ter se lembrado que quando eu estava fazendo um voo panorâmico nos capítulos anteriores aqui da carta de Efésios, no capítulo 1 e capítulo 2, eu disse que no capítulo 2, a partir do versículo 11, o Evangelho produziu um efeito. E que efeito foi esse? O muro de inimizade, o muro de separação que havia entre judeus e gentios caiu por terra. E agora eles passam a ter comunhão. E o apóstolo Paulo usa uma figura para ilustrar essa comunhão, o corpo. Eles são agora um só homem, eles não estão separados, eles não estão isolados um do outro, eles fazem parte agora de um só corpo, integrado, em comunhão, com uma única vida, tudo em comum. Que maravilha é o efeito comunitário do Evangelho, não é verdade? Então, com isso, o apóstolo Paulo diz, mediante o Evangelho, as barreiras raciais, étnicas, que serviam de separação, de isolamento, de desavença entre esses dois povos, caiu. O apóstolo Paulo também fala que, mediante o Evangelho, os gentios são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. E muito provavelmente o apóstolo Paulo está se referindo aqui à participação no Espírito Santo, ou seja, todos os gentios, assim como todos os judeus que creram em Jesus, recebem o Espírito Santo e são selados com esse Espírito no seu ser. E mais do que isso, de acordo com o apóstolo Paulo, a reunião de judeus e gentios crentes faria dessa reunião um ambiente, um espaço no qual o Espírito Santo habitaria. É o que ele diz ali no finalzinho do capítulo 2, a partir do versículo 19, quando ele diz assim, portanto, vocês, se referindo aos gentios, já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também, vocês gentios, estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Há muitos anos atrás, eu era um pré-adolescente, eu participei de uma festa de aniversário. Só que o detalhe é que eu não fui convidado para ela. Eu entrei literalmente de penetra. Eu sabia quem era aniversariante, eu sabia quem eram os parentes, especialmente um dos seus irmãos. E esse irmão, ele tinha sido, me pareceu, designado para vigiar quem entraria naquela festa sem ter sido convidado. E ele ficava andando de lá para cá, fazendo essa, digamos, vigia.
Então, eu e mais um ou dois amigos que entramos ali de penetra, não participamos da festa, embora nós até quiséssemos fazer isso. Por quê? Porque nós ficávamos de um lado para o outro tentando despistar esse irmão da moça. Por mais que nós estivéssemos na festa, nós não participamos dela. Por meio do Evangelho, os gentios, eles não se tornaram coparticipantes da promessa em Cristo Jesus como penetras e dessa forma deixaram de participar efetivamente dessa promessa. Não. Eles foram convidados para essa festa como de fato participantes dela. Eles eram, como de fato são em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, família de Deus. E, portanto, eles poderiam participar daquela festa da promessa em Cristo Jesus. Então, respondemos às duas primeiras perguntas. Por que Paulo estava preso? A segunda pergunta, qual é o significado do mistério de Cristo? E a terceira pergunta? A terceira pergunta é a seguinte: por que Paulo se considerava indigno do ministério que ele tinha recebido do Senhor? E nós conseguimos responder essa questão lendo o trecho a partir do versículo 7, que diz assim: deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. O apóstolo Paulo, como eu disse agora há pouco, ele foi perseguidor da igreja. E, claro, esse era um passado que o assombrava. Sim, o apóstolo Paulo sabia quem era em Cristo. Sim, o apóstolo Paulo estava liberto do seu passado, dos seus pecados, da culpa do pecado que ele tinha cometido no passado, mas ele convivia com essa realidade, com a realidade de que ele fora um perseguidor da igreja. Tanto isso o assombrava que ele faz menção a isso em outras cartas. Seja como for, isso também seria um motivo para ele não se sentir tão habilitado, não se sentir digno do ministério que recebeu do Senhor. Então essa era uma das razões porque ele não se sentia digno. Uma outra razão, como ele mesmo afirma aqui, ele se sentia indigno desse ministério porque esse ministério envolvia o anúncio de uma mensagem grandiosa. Não era uma mensagem qualquer. Ele diz: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Olha só, ele recebeu a responsabilidade de anunciar as insondáveis, inescrutáveis riquezas de Cristo Jesus. E é muito interessante o paradoxo que temos aqui, porque aquilo que é insondável não pode ser comunicado, porque ele é inalcançável. Mas por causa da graça de Deus e do poder dele atuando em Paulo, era possível anunciar as grandezas, a riqueza de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação entre aquilo que ele é e a mensagem que ele carregava, entre o que ele era e a mensagem que ele iria proclamar. Uma mensagem que não era só insondável, uma mensagem que tratava das riquezas de Cristo Jesus, mas também que tratava do esclarecimento da administração do mistério. Ou seja, Deus, ele, na sua soberania, decidiu represar a compreensão clara, a compreensão mais profunda do mistério durante séculos. Neste momento, Deus, então, ele decide revelar as grandezas e as profundezas desse mistério. E o apóstolo Paulo recebeu a incumbência, a missão, a responsabilidade de esclarecer essa administração de Deus. Eram responsabilidades que eram muito maiores do que ele próprio. E é por isso que ele se refere essa responsabilidade como uma graça recebida. Ele diz: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça. Graça
é um favor imerecido. O apóstolo Paulo ele não recebeu essa responsabilidade porque ele era competente ou porque ele tinha feito por merecer. Não. Segundo o que ele mesmo diz, essa responsabilidade era muito maior do que ele próprio. E por isso ele se julgava indigno desse ministério. Indigno, esse sentimento de indignidade não o levou a negar o dom que recebeu, mas o levou a reconhecer a sua posição em praticando e em exercendo este ministério. Qual é o propósito e o efeito deste mistério de Cristo na igreja, na vida comunitária? O texto vai responder aqui nos versículos de 10 a 12. O apóstolo Paulo diz assim: a intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Querido, Deus estabeleceu um propósito, ele revela esse propósito e a sua intenção em relação à igreja. E a intenção dele é que, mediante a igreja, a sua multiforme sabedoria se torne conhecida das regiões celestiais, dos poderes e autoridades que estão lá. É uma mensagem que é comunicada da terra para o céu. E essa mensagem é comunicada por meio de um veículo, e este veículo é a igreja. A palavra que é traduzida aqui por multiforme, ela é literalmente a palavra multicolorida ou ou hipermatizada. É equivalente a um arco-íris. E quando nós pensamos em arco-íris, inevitavelmente nós lembramos de uma passagem lá do Antigo Testamento que se encontra em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 14, que eu quero ler para você agora. Gênesis 9, a partir do versículo 14, diz assim: quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas apareceu o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Aqui nós temos a declaração de uma aliança. Deus estabelece uma aliança com a sua criação, não apenas com Noé e sua família, mas com toda a criação. E essa aliança é de comunicar que ele jamais destruiria novamente a terra pelas águas do dilúvio. E ele deixou no céu um sinal que comunicaria para a terra esta mensagem e o conteúdo desta aliança. O sinal era um elemento multicolorido, era o arco-íris. Querido, a igreja é na terra o veículo por meio do qual Deus comunica o seu arco-íris para o céu. Deus comunica a sua multicolorida sabedoria para os poderes e autoridades nas regiões celestes. A igreja, portanto, está no centro do plano de Deus na história. A igreja, portanto, ocupa um lugar e uma dignidade elevadíssimos por causa daquele que a salvou e por causa do propósito que ela recebeu do seu Deus. Esse é o propósito que Deus estabeleceu no seu mistério. E o efeito disso é que esta igreja, que é o veículo por meio do qual este arco-íris de sabedoria de Deus é comunicado para o céu, tem livre acesso a Deus. O texto diz que essa sabedoria ela ocorre de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Ou seja, uma vez
crendo em Cristo Jesus, uma vez sendo beneficiado pelo mistério de Cristo, uma vez depositando toda a confiança na mensagem da graça, na mensagem do Evangelho, aqueles que creram, aqueles que depositaram essa fé, têm agora acesso livre a Deus. Livre e desimpedido, eles podem ter relacionamento de intimidade com o Todo-Poderoso. Então, esse é o propósito e esse é o efeito que o Evangelho produz na vida da comunidade, daqueles que creram em Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo considera que todas essas colocações que foram feitas até aqui, o versículo 12, são suficientes para produzir um efeito. Elas podem gerar naturalmente uma consequência. E que efeito e consequência é esse? O versículo 13 responde, portanto, essa palavra aqui, portanto, estabelece uma relação de causa e efeito. A causa é aquilo que o apóstolo Paulo falou anteriormente, o efeito é o que vem depois da palavra portanto. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Em vista das informações que eu forneci para vocês, nesse parênteses, diz o apóstolo Paulo, espera-se que vocês não considerem as minhas tribulações, as adversidades, os sofrimentos pelos quais eu tenho passado, as minhas prisões, motivo de desânimo, mas pelo contrário, motivo de glória. Então, por causa do Evangelho, dificuldades decorrentes da proclamação do Evangelho pelo apóstolo Paulo e a igreja de Éfeso, ver nisso motivo de glória não era incompatibilidade, mas eram dois elementos perfeitamente compatíveis por causa do Evangelho. Lembra da ideia central? As dificuldades decorrentes da proclamação do Evangelho não devem ser motivo de desânimo, mas de glória. E é exatamente isso que diz o versículo 13. E era essa a expectativa que o apóstolo Paulo tinha em relação aos irmãos ali da igreja de Éfeso, uma vez tendo compreendido tudo o que ele expôs nessa passagem. Agora, o que nós aprendemos? Quais são os ensinamentos que nós podemos extrair dessa passagem e as consequentes aplicações desse texto? Em primeiro lugar, nós aprendemos que Deus é o Senhor da história e que a história ela segue um plano que foi definido por Ele. Deus, ele tinha um mistério, esse mistério não foi revelado de imediato, na sua administração ele decidiu fazê-lo num tempo posterior, no tempo que ele considerou devido, o que indica que o Senhor é o Senhor da história. Portanto, a história não está desgovernada, mas ela segue um plano que foi definido pelo Senhor. E por isso, em termos práticos, nós podemos ficar tranquilos, nós podemos descansar, nós não precisamos ficar ansiosos por isso ou por aquilo outro. Por quê? Porque a história, o mundo e a minha e a sua vida estão sendo dirigidos por quem é mais competente nessa área, que é o próprio Deus. Não existe ninguém mais competente do que o Senhor na administração do cosmos, o que envolve a sua vida. Então, em termos práticos, saber que a história segue um plano e que esse plano é dirigido por Deus deve trazer para nós tranquilidade e uma vida confiante, descansada no poder de Deus, sabendo que Ele realiza todas as coisas para a sua própria glória, para a nossa edificação, a fim de que nós sejamos parecidos com o nosso Senhor Jesus. Em segundo lugar, nós aprendemos que esse plano que é dirigido pelo Senhor, ele foi revelado na Bíblia. Então, é verdade que a compreensão mais profunda, uma compreensão mais detalhada a respeito do mistério de Cristo, do seu plano que ele estabeleceu no Senhor Jesus, ficou represado por muitos séculos, mas ele revelou. E agora, uma vez revelado, nós temos acesso a esse plano e podemos conhecê-lo melhor, mais e mais,
foi revelado na Bíblia. Então, se nós temos uma Bíblia, nós podemos usá-la para nos relacionarmos com o Senhor, para conhecê-lo mais e para também entender o plano que Ele estabeleceu em Cristo Jesus para a nossa vida. Então, aproveite a Bíblia que você tem, porque nela Deus não só revela o seu plano, mas revela a si próprio. E por meio dessa revelação e por meio do contato que você tem com este livro, você tem a oportunidade de conhecê-lo melhor. E não há pessoa mais deslumbrante, mais maravilhosa a conhecer que o nosso próprio Deus. Em terceiro lugar, nós aprendemos nesse texto que Deus colocou a igreja no centro do seu plano. A intenção dele é usá-la para comunicar a sua multiforme sabedoria. Então, é um enorme privilégio participar, ser parte da igreja. Você faz parte de uma igreja? Se não, você está fora do plano de Deus para a história, de comunicar horizontal e verticalmente a sua sabedoria multiforme, multicolorida. Então, uma forma prática de reagir positivamente a este ensino extraído desta passagem é: faça parte de uma igreja. Não aceite essa ideia que tem sido muito difundida de viver um cristianismo de forma isolada, individual. A Bíblia não apoia. Pelo contrário, a Bíblia ela se insurge contra esse tipo de proposta, a de se viver um suposto cristianismo individualizado. Isso não existe. Nós fomos salvos como indivíduos, mas para vivermos em comunidade, para sermos um povo de Deus. Se você vive um cristianismo isolado, o cristianismo que você vive não é cristianismo, é qualquer coisa, é qualquer outra coisa, menos o cristianismo que é definido, construído e elaborado a partir das Escrituras. Agora, para você fazer parte de uma igreja, não basta apenas você querer ser membro dela, você precisa crer no Evangelho, porque é crendo no Evangelho que faz com que você participe do corpo de Cristo e dos benefícios da vida em igreja. Então, creia no Evangelho, creia na mensagem de Deus, que comunica para nós que Deus é criador de todas as coisas, inclusive da humanidade, mas a humanidade virou as costas para Deus e por isso ela se tornou condenável, merecedora da ira de Deus. Mas Deus é tão rico em amor e misericórdia que mandou o seu Filho para sofrer essa condenação no nosso lugar. E Deus de fato o castigou na cruz do Calvário e o matou ali, mas Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E por meio dessa ressurreição, Cristo agora tem toda a autoridade e poder para transmitir para a humanidade a sua justiça, perdoá-la dos seus pecados mediante a fé nele. Então, se você crê nessa mensagem, se você deposita a sua fé em Jesus, você recebe o perdão de Deus e, mais do que isso, você passa a ter um relacionamento, ter acesso direto a Deus, você é reconciliado com o Senhor por meio da mensagem do Evangelho e passa a ser, de fato, família do Senhor e igreja dele junto com todos os outros, aqueles que creram na mesma mensagem. Então, para fazer parte da igreja, você precisa crer no Evangelho. E uma vez crendo no Evangelho, você precisa e deve se membrar a uma comunidade local, visível aqui na Terra, para crescer neste Evangelho que o salvou. Nós aprendemos também nesse texto que um dos efeitos do Evangelho é que as barreiras raciais e étnicas que produzem separação, elas caem. De forma que nós, uma vez crendo no Evangelho, nós podemos ter relação e comunhão com pessoas de culturas das mais diversas, com bagagens culturais, econômicas, sociais, completamente diferentes das nossas. O Evangelho faz isso, porque no Evangelho nós temos Cristo Jesus em comum e isso faz toda a diferença. Isso nos nivela. Isso faz com que nós não nos consideremos melhores do que ninguém. A propósito, era assim que o apóstolo Paulo se sentia. Ele não se sentia digno de ter recebido o dom de transmitir aquela mensagem e esclarecer a administração de Deus na história.
mas ele ainda assim o fazia com a consciência de quem ele era. Ele não fazia aquilo porque ele era o tal, mas porque ele recebeu graça e poder para fazê-lo. Então, nós também somos chamados para comunicar este evangelho, não com altivez, não nos achando os donos da verdade, mas os comunicadores dela. Nós recebemos essa incumbência, nós recebemos essa missão não por causa do nosso merecimento e não por causa das nossas habilidades, mas por causa da graça de Deus e do poder de Deus que nos habilita a fazer isso. Então, se você já recebeu esse poder e já recebeu essa graça, comunique o Evangelho, porque uma vez comunicando esse Evangelho, mais pessoas se juntarão a nós e farão parte desta reunião de todos os tipos de pessoas que creem em Jesus, o Senhor, comprometidas umas com as outras em viver o Evangelho no poder do Espírito Santo para a glória de Deus, aquilo que nós chamamos de igreja. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que as dificuldades decorrentes da proclamação do Evangelho não devem ser motivo de desânimo, mas de glória. Do ponto de vista natural, a nossa tendência é achar que dificuldade e glória são elementos incompatíveis. Mas quando nós olhamos para um texto como este, a nossa conclusão é que, muito pelo contrário, eles são compatíveis. Mas são compatíveis por causa do Evangelho de Cristo Jesus. As dificuldades decorrentes da proclamação do Evangelho não devem ser motivos, portanto, de desânimo, mas sim de glória. Que Deus abençoe.